A energia elétrica é tão importante que a humanidade jamais se abstém deste recurso em todos os momentos de seu cotidiano, principalmente no atual cenário de globalização, onde meios de transporte, comunicação, comércio, relações interpessoais e economia estão dependentes da energia. Entretanto, para produzir energia não é fácil, exige infraestruturas faraônicas em locais inóspitos e outros em costas oceânicas e regiões de grandes lagos. Muitas vezes ocasionam devastações ambientais e culturais. E para escapar dessas adversidades, existem alternativas mais limpas e seguras, como a energia nuclear desenvolvida por grandes usinas nucleares que possuem reatores nucleares. Antes de conceituarmos essas mega estruturas complexas, é preciso definir o que é energia nuclear. Trata-se de uma forma de energia liberada do núcleo, o núcleo dos átomos, composto de prótons e nêutrons. Essa fonte de energia pode ser produzida de duas formas: fissão, quando os núcleos dos átomos se dividem em várias partes, ou fusão, quando os núcleos se fundem. A energia nuclear, muito utilizada em todo o mundo, é produzida através da fissão nuclear, enquanto a tecnologia para gerar eletricidade a partir da fusão está na fase de pesquisa e desenvolvimento em muitos centros nucleares de alto desempenho estratégico. E essa fissão nuclear, o que esse processo em bombas atômicas tem a ver com a energia nuclear? O conceito é o mesmo na questão de elementos e produtos. O que muda são os métodos, objetivos e procedimentos, pois a fissão nuclear é uma reação em que o núcleo de um átomo se divide em dois ou mais núcleos menores, enquanto libera energia. Por exemplo, quando atingido por um nêutron, o núcleo de um átomo de urânio-235 se divide em dois núcleos menores, seja um núcleo de bário e um núcleo de criptônio e 2 ou 3 nêutrons. Esses nêutrons extras atingirão outros átomos de urânio-235 circundantes, que também se dividirão e gerarão nêutrons adicionais em um efeito multiplicador, gerando uma reação em cadeia em uma fração de segundos. O urânio é o principal elemento na cadeia de produção de energia nuclear. Trata-se de um metal que pode ser encontrado em rochas de todo o mundo. Tem vários isótopos naturais, que são formas de um elemento que diferem em massa e propriedades físicas, mas com as mesmas propriedades químicas. O urânio tem dois isótopos primordiais, urânio-238 e urânio-235. O urânio-238 compõe a maior parte do urânio do mundo, mas não pode produzir uma reação em cadeia de fissão, enquanto o urânio-235 pode ser usado para produzir energia por fissão, mas constitui menos de 1% do urânio de todo o mundo. Para tornar o urânio natural mais propenso à fissão, é necessário aumentar a quantidade de urânio-235 em uma determinada amostra por meio de um processo chamado enriquecimento de urânio, através de centenas de centrífugas altamente tecnológicas. Muitas nações utilizam para procedimento armamentista. Uma vez enriquecido, o urânio pode ser usado efetivamente como combustível nuclear em usinas de energia por 3 a 5 anos, após os quais ainda é radioativo e deve ser descartado seguindo diretrizes rigorosas para proteger as pessoas e o meio ambiente, da mesma forma que o calor de combustíveis fósseis, como carvão, gás e petróleo, é usado para gerar eletricidade. Cada vez que a reação de fissão nuclear dentro de um reator ocorre, há uma liberação de energia na forma de calor e radiação. O calor pode ser convertido em eletricidade dentro da usina nuclear. A maioria dos reatores nucleares pode operar por longos períodos de tempo, mais de 60 anos em muitos casos. Em 2019, as unidades 3 e 4 da fábrica de Turkey Point, na Flórida, foram os primeiros reatores do mundo a serem licenciados para 80 anos de operação. O reator nuclear tem função única e complexa. Pode ter mais de 15 metros de altura, ligados a equipamentos próprios que contêm e controlam reações em cadeia, mais comumente alimentadas por urânio-235, para produzir calor por meio da fissão propriamente dita. O interior deste reator há diversos grânulos ou pellets pequenos de urânio-235, enriquecidos e empilhados em tubos de metal selados, chamados varetas de combustível ou barras. Este conjunto fica dentro do vaso do reator.
Normalmente, mais de 200 dessas hastes são agrupadas para formar um conjunto de combustível. O núcleo de reator é normalmente composto de algumas centenas de conjuntos de combustível, separados geralmente por grafites, a depender do nível de potência objetivada. Ouça bem, um único pallet de urânio contém tanta energia quanto há em 1 tonelada de carvão. Um reator típico requer cerca de 27 toneladas de combustível fresco a cada ano. Em contraste, uma usina de carvão de tamanho semelhante exigiria mais de 2,5 milhões de toneladas de carvão para produzir tanta eletricidade. Contudo, dentro do vaso do reator, as barras são imersas em água fria, que atua como moderadora. Este ajuda a desacelerar os nêutrons produzidos pela fissão para sustentar a reação em cadeia. As barras ou hastes verticais de controle podem ser inseridas no núcleo do reator para reduzir a taxa de reação ou retiradas para aumentá-la. Assim, geram-se fissão nuclear, que produzirá o tão esperado calor e radiação. Mas como assim precisa descer os tubos metálicos ou barras para que ocorra a reação? Quando os especialistas precisam atingir determinado limiar de potência nuclear para assim gerar determinado nível de calor para produzir o vapor, as barras descem de forma lenta e consolidada até as piscinas de água refrigerada durante o momento de fissão nuclear controlada, fazendo com que a pressão e temperatura sejam reduzidas a níveis seguros, cessando a atividade do reator nuclear e assim aquecendo a água para gerar vapor. O vapor é então canalizado para girar turbinas, ativando um gerador elétrico para criar eletricidade de baixo carbono e ser distribuída em estações elétricas específicas para linhas de transmissões até chegar nas cidades. Existem alguns tipos de reatores sendo usados pelo mundo. Alguns já apresentaram problemas graves que desencadeou crises ambientais sérias. Os reatores nucleares vêm em muitas formas e tamanhos diferentes. Alguns usam água para resfriar seus núcleos, enquanto outros usam gás ou metal líquido. Os tipos de reatores de energia mais comuns usam água, com mais de 90% dos reatores do mundo sendo à base de água. Por exemplo, nos Estados Unidos, todos os reatores nucleares são reatores de água leve. Isso significa que eles usam água normal como refrigerador e moderador de nêutrons. E nesta imagem você observa uma chaminé e o local final do resfriamento da água. Para saber mais, acesse depois o nosso vídeo sobre isso. Está muito interessante. Há dois tipos de reatores de água leve. Os reatores de água pressurizada, conhecido como PWR, são infraestruturas muito antigas que recebem água fria até seu núcleo, que está sob alta pressão, para evitar que a água ferva. Tudo isso através de bombas de água. São reatores também utilizados aqui no Brasil, como em Angra 1 e Angra 2. E outro reator de água leve é o Boiling Water Reactors, ou reatores de água fervente, na sigla BRW. São infraestruturas que aquecem a água e produzem vapor diretamente dentro do vaso do reator, onde estão as hastes de combustíveis de urânio, que aquecem a água bombeada através do núcleo do reator. Mas prestem bem atenção, os tubos alimentam o vapor diretamente para uma turbina para produzir a eletricidade, diferente do reator de água pressurizada que dissipa o vapor. No reator de boiling, o vapor não utilizado é condensado de volta à água e reutilizado no processo de aquecimento. A operação de usinas nucleares produz resíduos com diferentes níveis de radioatividade. Esses são geridos de forma diferente dependendo do seu nível de radioatividade e finalidade. O combustível usado das reações, também conhecido como combustível irradiado, precisa de um fim ecológico, então será reciclado em outros tipos de combustível para uso como novo combustível em usinas nucleares especiais. Depois de usado, o combustível continua extremamente radioativo, por isso precisa ser armazenado em condições especiais para evitar vazamento e contaminação. Não se sabe por quanto tempo esse material permanece perigoso, estima-se uma média de 200 mil anos. Nas usinas de Angra 1 e Angra 2,
todo o combustível irradiado usado ao longo dos 37 anos de operação das usinas está armazenado de forma muito contestada pela comunidade internacional. Fica dentro da central nuclear de Angra dos Reis, por estarem condicionadas em 2 piscinas profundas cheias de água, constantemente monitoradas, localizadas dentro das barreiras de contenção que também protegem o reator. Para a curiosidade e ao mesmo tempo espanto da capacidade da energia nuclear, se tal energia fosse usada para suprir as necessidades de eletricidade de uma pessoa por um ano inteiro, apenas cerca de 5 gramas de resíduos altamente radioativos seriam produzidos, que é o mesmo peso de uma folha de papel. A próxima geração de usinas nucleares, também chamadas de reatores avançados inovadores, gerará muito menos resíduos nucleares do que os reatores atuais. Espera-se que eles possam estar em construção até 2030. Gostou deste brilhante vídeo? Conto com a sua colaboração se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação. E não se esqueça de seguir o canal no Twitter e no Instagram, pela @AreaMilitarOff. Conto com a sua colaboração, se possível, doando qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.